Então, pessoal, bom dia. Continuando a nossa aula de estudo de imagens formadas por lentes, nós vimos na aula passada, que foi a primeira aula de estudo de imagens, né, que as lentes que a gente trabalha são lentes que a gente vai estudar, são lentes delgadas, esféricas, que vão ter comportamento convergente ou divergente, não é isso? E aí, dentro desse comportamento dela, a gente pode ter os diferentes tipos de imagens, tá? Lembrando que toda lente, ela, quando nós vamos analisá-la, né, assim como espelhos, nós temos que traçar uma reta perpendicular a essa lente, de onde vai ser posicionado o objeto, que nós chamamos de eixo de análise, né, dos objetos, ok? O eixo do espelho para análise dos objetos. E aí nós traçamos os raios e entendemos o comportamento do tipo de imagem que vai ser formada a partir desse eixo. Quando a gente posiciona o objeto sobre a lente, eu falei na aula passada com vocês, né, sobre o eixo, né, na frente da lente, nós traçamos os raios saindo da extremidade superior do objeto, para eu ter uma noção da posição da extremidade superior da imagem e a posição da extremidade inferior da imagem está sobre o eixo, assim como a extremidade inferior do objeto. E aí são 3 raios que são trabalhados para a gente entender qual é o tipo de imagem formada quando nós conseguimos determinar o ponto de coincidência dos raios refratados que saíram dessa extremidade superior do objeto, ok? Quais são os raios? Aquele raio que sair paralelo ao eixo do ponto superior do objeto, ao refratar, vai nos espelhos convergentes convergir para o foco, ok? Nos espelhos divergente, que em condição normal são esses de extremidade mais larga do que a região central, ok? Eles vão paralelo, vão divergir, mas os prolongamentos desses raios que vão acabar passando pelo foco. Lembrando sempre, 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 galera, que o foco de lentes convergentes é um foco real, um foco positivo, e de lentes divergentes é um foco virtual, é um foco negativo, tá? Apesar de ter vários raios aí para a gente poder notar o comportamento deles, nós vamos trabalhar só com esses dois, o primeiro e o terceiro, beleza? Que o segundo vocês costumam fazer confusão. Qual é o comportamento do terceiro raio aqui da nossa ilustração? Aquele raio que passar pelo centro óptico da lente, ele não sofre desvio, mesmo ele tendo passado por um fenômeno de refração, beleza? Com esses 2 raios, traçando eles da extremidade superior de um objeto, né, eu consigo determinar exatamente a qualidade da imagem que que a situação em si de análise vai me dar, ok? Lembrando, gente, que o estudo gráfico, esse estudo qualitativo, ele é extremamente importante, porque muitas das questões elas só querem saber a qualidade da imagem, o tipo de imagem formada. Então, é só fazer esse estudo gráfico. Tá? E se for uma questão de estudo quantitativo, estudo analítico, que precisa calcular qual é a distância da imagem em relação à lente, o tamanho da imagem, nós precisamos antes fazer o estudo qualitativo, o estudo gráfico, para depois fazer esse estudo quantitativo, tá bom? Então, continuando aqui. E aí, na aula passada, nós fizemos 2 estudos de imagem. Um para mostrar o comportamento dos raios em lentes divergente, que aí eu mostrei para vocês a situação que tem o objeto vela e traçamos 2 raios da extremidade superior, um que vem paralelo ao refratar, o seu prolongamento passa pelo foco, não é isso? E o outro que eu falei para vocês é o raio
não foi o que está representado aqui, que eu acho mais fácil lidar com esse, é o raio que passa pelo centro óptico, ok? Beleza? Se a gente enxergar após a refração esses raios que o observador está captando, não é? Eles estão, na verdade, se divergindo. Esses raios que estão sendo refratados, após a refração, estão se divergindo. Então, o ponto de formação de imagem, a localização de imagem, vai se encontrar no prolongamento dos raios refratados, que está se dando exatamente nesse pontinho aqui que eu estou marcando o coração. Beleza? E aí eu posso afirmar, a partir dessa situação aí, qual é a qualidade da imagem, beleza? E vimos que a qualidade dessa imagem vai ser uma imagem virtual, que o ponto de localização dela se dá no ponto de coincidência dos raios, se dá no prolongamento dos raios. Vimos que a imagem é direta, toda imagem virtual é direta, e nós vimos que tanto o objeto quanto a imagem estão sobre o eixo, né, de análise, e é uma imagem menor, e ela é menor porque a distância da imagem é menor que a distância, vixe, pulou aqui, que a distância do objeto, ok? Falei com vocês, então, que esse tipo de lente, tecnologicamente, ela é muito aplicada para visualização de objetos em problema visual de miopia, tá? Então, a lente divergente é a nossa lente da miopia, ok? É a lente da miopia. Foi? Porque as pessoas que têm problema de miopia, eles têm problema de visualização de longe, ok? E aí essa lente, Professor, só um segundinho, aí essa lente, o que que faz? Como eu não consigo trazer o objeto para um ponto mais próximo, onde a pessoa consegue observar com nitidez, o que eu faço é trazer a imagem do objeto para um ponto mais próximo. Então, o que o míope visualiza é uma imagem do objeto num ponto mais próximo do que seria o ponto real do objeto, ok? Oi, Gustavo. É Gustavo, né? aham. Professor, no caso aqui, eu possuo um grau grande, um grau mais ou menos grande de miopia e também um pequeno grau de astigmatismo, né? Sim, sim. Inclusive, você tem que Aí, no usar dois caso, além óculos. das duas, Sim. As pessoas que têm esses dois problemas visuais, ou eles vão usar dois óculos, ou eles vão usar um óculos com lente, com duas lentes conjugadas, né, que a gente chama de lentes bifocais. É, por quê? O que acontece? Já entrando na sua pergunta, e foi boa essa pergunta que eu já adianto lá na discussão do capítulo B8, o que acontece? Deixa eu passar para um slide mais limpo, que fica mais fácil de eu explicar a situação. Então, deixa eu passar aqui, ó. Esse slide aqui está limpinho, que eu vou usar ele daqui a pouco. Opa, voltando. Deixa eu limpar aqui. O que acontece? Nós temos o nosso globo ocular. Imagina que esse é o globo ocular e que eu estou visualizando um objeto, o objeto estrela. Para eu visualizar esse objeto, o que acontece? A luz sai desse objeto e vem em direção aos meus olhos. Vários raios de luz. E esses raios que saíram do mesmo ponto do objeto, ao passar pelo cristalino, que é uma lente convergente, então agora a gente já está tendo uma compreensão melhor do que é uma lente convergente, inclusive o formato dele, vocês lembram? A extremidade dele é mais pontiaguda que a região central, né? Quando ele passa pela lente convergente, qual é a função da lente? Convergir os raios para que saíram de um único ponto do objeto para um único ponto da retina, ok? Para um único ponto da retina. Esse é um comportamento visual normal de pessoas
que tem a estrutura ocular saudável, não tem nenhuma patologia, ok? As pessoas com miopia, o que acontece? As pessoas com miopia, elas têm que visualizar objetos de longe. Quando elas vão visualizar os objetos... Quando elas vão visualizar os objetos de longe, há um relaxamento do músculo ciliar, que é o músculo que deforma o cristalino. Esse cristalino, ele acaba ficando mais delgado, mais fininho, ele dá uma afinada, e ele acaba ficando menos convergente, ok? E ele ficando menos convergente, ele ajusta o foco para que os raios continuem convergindo na retina. Quando a pessoa vai visualizar um objeto de perto, o processo é contrário. O músculo ciliar contrai, deixando esse cristalino mais gordinho, fazendo com que ele fique mais convergente para que eu consiga fazer com que os raios incidam exatamente sobre a retina. Esse que é o processo de focalização dos nossos olhos. Por isso que focalizar objetos de perto é tão cansativo e focalizar objetos de longe descansa a nossa vista. Porque quando a gente focaliza objetos de longe, a gente relaxa o cristalino. E quando a gente focaliza de perto, a gente tem que contrair os músculos ciliares para deformar o cristalino. E isso que, ao longo da nossa vida, vai gerando o que a gente chama de presbiopia ou vista cansada, que gera uma consequência semelhante à hipermetropia, que é o problema visual de perto. Então, de perto, eu tenho dois problemas: hipermetropia e presbiopia ou vista cansada, ok? O que acontece? O que acontece nessa história? Quando eu tenho miopia, que é um problema visual de longe, os meus músculos ciliares relaxam, mas eles não relaxam o suficiente para que os raios se converjam e o ponto de coincidência dê exatamente sobre a retina. O ponto de coincidência dos raios vai dar numa posição depois da retina. E aí, o que acontece? Imagine que a retina esteja aqui, ó. Eu posso concluir nessa situação que raios que saíram de um mesmo ponto do objeto estão tocando em pontos diferentes da retina. Estão tocando aqui o vermelhinho num ponto mais alto, o rosinha num ponto mais baixo da retina, e isso faz com que a imagem fique embaçada. Legal? E quanto menos convergente o seu cristalino ficar, né? Quanto maior for o problema de miopia, esse ponto de coincidência vai se dando em condições mais distantes. Isso quer dizer que o ponto onde os raios que saíram de uma mesma posição do objeto vão tocar na retina estão ficando cada vez mais distantes e a vista vai ficando cada vez mais... Opa, desculpa, gente. Desculpa. O problema de miopia é que ela... por mais que ela relaxa e fique menos convergente, desculpa, pelo amor de Deus, e fique menos convergente, ela vai se dar o ponto de coincidência se dá num ponto antes da retina. E aí, o que acontece? Como o ponto de coincidência se dá antes da retina, esses raios se cruzam e vão tocar em dois pontos diferentes da retina, ok? Quanto maior for o seu problema visual, quanto maior for o seu problema de miopia, por mais que relaxa o cristalino, ele ainda fica muito convergente. E aí vai estar tocando em dois pontos da nossa retina aqui, ok? O que se faz, então? A gente acaba, como medida, colocando uma lente divergente aqui. Não vou colocar esse desenho, não, que ele vai parecer que é uma lente convergente. A gente coloca uma lente
convergente nesse ponto. Quando eu coloco uma lente divergente, desculpa. Quando eu coloco essa lente divergente aqui, o que vai acontecer? Os raios, antes de entrar nos olhos, eles vão passar por uma lente divergente e vão se divergir, vão espalhar um pouco mais. E aí, eles vão entrar no cristalino mais abertos. Desta forma, na hora que eles forem passar pelo cristalino e convergir, eles conseguem convergir num ponto exato na retina, no mesmo ponto na retina. E aí eu corrijo o problema visual. Então, o que acontece? Quanto mais grave for o problema de miopia da pessoa, mais longe o ponto de coincidência dos raios está da retina, ok? E aí, mais divergente a lente que eu estou usando vai ter que ser. Então, quando a gente fala aqueles graus de miopia, e eu vou falar disso mais para frente com vocês, que a gente chama de grau de dioptria também, quanto mais intenso é o seu grau de miopia, quer dizer que mais longe da retina os raios estão se coincidindo. E aí, consequentemente, mais divergente vai ter que ser a lente para que eu consiga fazer com que esses raios, ao entrar nos olhos, tenham um espaçamento suficiente, né, entre eles, para que na hora que convergir, eles converjam no mesmo ponto da retina. Legal? Ok? Então, essa é a questão da miopia e o problema visual de longe. Agora, a hipermetropia e a presbiopia, ela é um processo contrário, né? Eu tenho o globo ocular, a pessoa está visualizando um objeto de perto, e aí esses raios que saem do objeto, algum deles vão em direção aos olhos da pessoa, e aí eles vão ter que atravessar o cristalino, ok? Quando eles vão, eu estou visualizando de perto, o grau de convergência tem que ser maior. Aí a lente, o cristalino, ele contrai, ficando mais... O cristalino não, né? O músculo ciliar contrai, fazendo o cristalino ficar mais gordinho, mais convergente, para garantir que os raios, ao convergir, aqueles que saíram do mesmo ponto do objeto, toque um mesmo ponto na retina do indivíduo, que está lá no fundo do seu globo ocular. Do seu globo ocular. Ok? Como já dissemos, essa é a condição de uma visão normal, esse borrado de amarelo que eu fiz aí é representando a retina. O que acontece nas pessoas que têm vista cansada ou hipermetropia? As pessoas que têm vista cansada e hipermetropia, por mais que o músculo ciliar contraia, por mais que o músculo ciliar deixe essa lente, que é o cristalino, mais convergente, ele não consegue convergir esses raios suficiente para que o ponto de coincidência deles dê exatamente na retina. Então, pessoas com hipermetropia ou presbiopia, a convergência dos raios pelo cristalino acontece menos do que devia, e na miopia acaba acontecendo mais do que devia, ok? Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Perfeito. Olha a pergunta, Alexandre. Então, quando a gente está em ambiente mais amplo, com objetos próximos e distantes, o músculo ciliar contrai ou relaxa dependendo para onde olhamos. Perfeitamente. Inclusive, por exemplo, eu estou aqui na área externa da minha casa. Se vocês olharem pela câmera, vocês conseguem... Aí, ó, estou aqui. Eu estou na área da minha casa.
Na área da minha casa aqui, eu estou olhando para o computador, mas eu tenho o meu quintalzão, meu jardim aqui, que eu passo minha vida. Eu dando a aula para vocês, na hora que eu olho, tiro a tela do computador e olho para longe, não estou olhando para a tela aqui. Eu estou vendo amplo, está tudo focalizado. Eu vejo os detalhes das árvores que estão longe, bonitinho, mas não consigo ler uma linha que tem no computador. Fica tudo embaçado. Da mesma forma, quando eu focalizo aqui no computador, eu não consigo ver os detalhes das árvores que estão distantes, porque como eu quero focalizar o que está próximo, eu acabo fazendo o quê? Tornando o meu cristalino mais convergente para garantir que eu visualize o objeto. Então, o seu músculo ciliar, ele fica nesse jogo o tempo todo, contraindo e relaxa. Focalizei de longe, relaxa, tanto é que a vista descansa. Focalizei de perto, ele contrai, ok? Tanto é que pessoas que vê muita tela, lê muito o dia inteiro, acaba que esses músculos ciliares vão contraindo tanto para deixar o cristalino mais convergente, que vai chegando. Antes era mais para o fim da vida, né? Hoje, adolescente, crianças já estão com quadro de presbiopia, com quadro de vista cansada, por fadigamento desses músculos ciliares, que são músculozinhos que ficam pregados aqui no cristalino, inseridos aqui no cristalino. Legal? E aí fica nesse jogo. Mas só que o que acontece? A pessoa, quando tem miopia, o que vai acontecer? Ele tem que relaxar a vista. Então, aqui a pessoa está com a vista normal, está focalizando o objeto. Aí ele vai está focalizando o objeto de perto. Conseguiu focalizar direitinho. Na hora que ele vai focalizar de longe, os músculos ciliares relaxam, deixam de agir tão intensamente sobre o cristalino, e aí ele fica menos convergente. Mas a pessoa que tem miopia, mesmo relaxando os raios, o músculo ciliar, os raios vão ficar o quê? Convergindo demais. Por isso que o processo de correção visual eu uso uma lente divergente, porque o músculo, o cristalino, ele está convergindo muito, ok? Agora, a pessoa que tem presbiopia ou hipermetropia, ele tem dificuldade de visualizar de perto, pelo contrário, né? Os músculos ciliares tinham que contrair para deixar os raios mais convergentes, né? Para que consiga convergir aqui na retina, mas só que eles não conseguem convergir tanto. Aí o ponto de coincidência se dá depois da retina, fazendo com que os raios que saíram de um mesmo ponto do objeto toquem em pontos diferentes na retina. Aí o que eu faço para corrigir? Eu coloco na frente do olho da pessoa uma lente convergente. Por quê? Aí, se o olho não está convergindo o suficiente, eu uso uma lente que converge esses raios um pouco antes de entrar no olho, suprindo aquele déficit de convergência que o olho tinha. Tem, né? Tinha, não tem, devido ao seu problema visual, seja presbiopia ou hipermetropia. Então, para presbiopia e hipermetropia, que é um problema visual de perto, isso cai em prova para caramba, viu, gente? De perto, nós utilizamos lentes de característica convergente. E quanto mais grave for o problema de presbiopia, quer dizer, quanto menos for a capacidade de convergência do olho dele, né? Quer dizer que o ponto de coincidência dos raios vão se dando cada vez em ponto mais distante. E aí, o que preciso? De uma lente cada vez mais convergente para corrigir esse problema visual. Por isso que eu tenho graus de divergência ou graus de dioptria, né, que é o grau da lente diferente, ok? Então, esses graus da lente quer dizer o quanto ela é convergente ou quanto ela é divergente. Convergente para os problemas de visualização de perto e divergente para os problemas de visualização de longe. Ficou claro? Beleza?
Show de bola. Então, com isso, galera, nós matamos aí, inclusive, a compreensão do olho humano, que é do B8, e falamos também sobre os problemas visuais corriqueiros que caem na prova aí, em provas de vestibular, em geral. Legal? Então, matamos a discussão sobre lentes divergentes. Saúde, desculpa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as lentes convergentes, tá bom? As lentes convergentes, eu também já discuti com vocês uma situação só, que é a situação em que o objeto se encontra depois do que a gente chama de dupla distância focal, que em espelhos nós chamamos de centro de curvatura, mas a dupla distância focal é o dobro do foco e não tem nada a ver, quer dizer, não tem somente a ver com com o formato da lente, mas também com as diferenças dos índices de refração. Por isso que eu não posso chamar de centro de curvatura. Legal? Então, aqui teve o foco, aqui um dobro da distância, este ponto que eu vou marcar aqui com uma estrelinha seria a dupla distância focal. Ok? Qual que é o grande X da questão para lentes convergentes? Como o foco nesse tipo de lente é um foco real, o posicionamento do objeto, diferentemente de lentes divergentes, o posicionamento do objeto pode me dar possibilidades de imagens diferentes. Então, aqui neste caso, eu vou ter 5 possibilidades de formação de imagem. Uma, colocando 5 qualidades diferentes de análise, né? Uma, colocando o objeto entre o centro óptico e o foco da lente. Outra, colocando o objeto sobre o foco da lente. Terceira situação, colocando o objeto entre o foco e a dupla distância focal. Colocando o objeto sobre a dupla distância focal e depois da dupla distância focal. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de imagem que em cada situação que eu colocar o objeto, ele vai me dar uma qualidade de imagem diferente, se der imagem, né? Ok? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? O estudo qualitativo de cada uma dessas situações. Como falta só 8 minutinhos aqui, eu vou encerrar este link e aí eu já mando um link e começamos imediatamente a fazer o estudo de imagem, ok? Então, até o próximo link.